Olá, pessoal. Eu sou o professor e pesquisador Marcos Severo, da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor e pesquisador Rafael Barreiros Porto, diretor de Comunicação e Publicações da AMPAD, da Universidade de Brasília. Hoje temos o prazer em receber a professora e pesquisadora Ângela da Rocha, nesse último capítulo da segunda temporada do Seminários de Pesquisa da Divisão de Marketing da AMPAD. Ângela Maria Cavalcante da Rocha integra o corpo docente do Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora titular aposentada pela mesma universidade, onde atuou entre 1976 e 2009. Foi professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro entre 2009 e 2022 no IAG, Escola de Negócios. É doutora em administração pela IESE Business School da Espanha e bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Possui 22 prêmios acadêmicos concedidos por instituições nacionais e internacionais como AMPAD, CAPES, BALAS, European International Business Academy. Possui 13 livros, 71 capítulos de livros e 117 artigos científicos publicados. Entre suas publicações de destaque estão o livro-texto Administração de Marketing, Conceitos, Estratégias e Aplicações, e artigos publicados em periódicos como o International Marketing Review e o Journal of Business Research. Suas pesquisas se concentram em estratégia de marketing e internacionalização, com foco no processo de internacionalização de empresas brasileiras. Seja bem-vinda aos Seminários de Pesquisa da Divisão de Marketing da AMPAD, Ângela. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui. Ângela, bom dia. É um prazer nosso também tê-la aqui com a gente. Inicialmente, a gente queria discutir um pouco com você sobre a carreira de pesquisador. Qual a sua opinião sobre a carreira científica em marketing, em especial no Brasil? Como você acha que deveria ser construída essa carreira? Rafael, eu acho que uma carreira científica em marketing é como qualquer outra carreira científica. Ou seja, eu acho que as exigências para construir essa carreira são as mesmas, independentemente do campo, né? Quer dizer, seja dentro de administração ou em outra área das ciências sociais ou até nas ciências exatas, né? Assim, na minha opinião, né? E eu vejo que o ponto principal, né? Eu acho que o elemento principal na construção de uma carreira científica é a dedicação. Às vezes é uma coisa curiosa, né? Você diria mais o quê? Talento, etc. Não, talento é importante, mas fica mais para trás. Eu acho que a dedicação, o esforço, o tempo que você coloca naquilo, no meu ponto de vista, são os elementos principais na construção dessa carreira. Tá? E eu acho que isso é a coisa mais difícil de ensinar aos novos pesquisadores, né? Até por uma busca mais de sucessos imediatos e não esse entendimento de que é uma construção de longo prazo, né, que requer fundamentalmente muito esforço. Eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo, também ainda não é competências e talentos, eu acho que é gostar. Porque eu conheci, né, no decorrer da minha vida, da minha carreira, muita gente muito competente, com, enfim, todos os talentos necessários para ser um bom pesquisador, mas que não curtia fazer pesquisa. Mas simplesmente não sabe. E quando você não gosta de alguma coisa, você deixa para trás, se empurra, né? Aquilo fica para outro momento. E eu acho que esse gostar é um diferenciador entre aqueles que constroem, de fato, uma carreira de pesquisador e os que são mais voltados para serem professores. E aqui tem uma observação. Eu acho ambas as coisas, né, ser pesquisador, ser professor, igualmente relevantes e importantes.
Eu acho que, no momento de hoje, se valoriza menos o ser professor do que o ser pesquisador. Mas eu tenho uma grande admiração pelos meus colegas que dedicaram a sua vida mais ao caminho de ser um bom professor, de se dedicar realmente à atividade, do que efetivamente à pesquisa. Eu acho que há espaço, ou deveria pelo menos haver, para as duas escolhas, né? São escolhas bem diferentes, provavelmente requerem talentos diferentes, sim, mas o gosto, né? De você realmente ter aquela inclinação, ter aquele desejo, ter aquele ânimo no sentido de fazer alguma coisa. Então, vamos lá, dedicação, gosto, né? A terceira coisa, eu diria que é o talento, né? Também tem que ter talento. Por quê? Porque a pesquisa ela requer uma certa capacidade de tentar ler nas entrelinhas, de interpretação, de você tentar ver aquilo que não é claramente visível, né? Então, sob esse prisma, eu acho que o talento é importante, mas, como eu falei, nem é tanto. E o quarto elemento, né, que eu destacaria é até um... aí eu vou repetir o que eu ouvi de uma outra pessoa. Tem um pesquisador na área de negócios internacionais que é originário de marketing internacional, como eu, que é o professor Temer Chavusgil. Na verdade, aqui no Brasil, todo mundo chama ele de Cavusgil, mas ele é de origem turca e é Chavusgil. É um dos maiores nomes hoje nessa área, é um professor sênior também. E uma vez eu fiquei bastante surpreendida numa reunião, que ele disse o seguinte: eu não sei como alguém que não sabe escrever bem escolhe a carreira de pesquisador. Aí aquilo me impactou, porque o que eu esperaria? Né? Eu esperaria, talvez, ele dizer como é que alguém que não domina estatística, né, escolhe a carreira de pesquisador, mas não escrever bem. E aí, pensando posteriormente sobre isso, eu falei, faz todo sentido, porque a gente vê com os nossos alunos, né, alguns têm muita dificuldade para escrever, não que escrevam incorretamente, mas de transformar um pensamento elaborado em palavras, né? Em articular um determinado pensamento, em construir um texto que está todo encadeado, que tem uma lógica. Então, eu diria que eu poria como quarto elemento saber escrever, né? Aí vem uma outra consideração, que aí nós temos um outro problema, que é o nosso idioma português, né? Lindo, eu sempre gostei muito de escrever, mas, infelizmente, não é o idioma da literatura internacional, né? E aí vem uma limitação que eu acho que é muito grande aqui no Brasil, que é essa falta de capacidade de escrever em inglês. Que, obviamente, como tudo, tem possibilidades de você resolver, né, até certo ponto, porque você pode escrever em português e contratar um tradutor, ele faz a tradução, mas não é a mesma coisa. Absolutamente, um tradutor dificilmente consegue transformar um texto em português num bom texto em inglês, porque a estrutura dos idiomas é diferente. A outra opção é trabalhar com parceria, né? Quer dizer, ter uma parceria com alguém que é de língua inglesa, e aí, vamos dizer, entre os dois, ou três, ou que seja, né? Entre os parceiros pesquisadores, você tem quem possa expressar aquilo adequadamente em inglês. Mas eu acho que é um ponto limitador hoje no Brasil das carreiras de pesquisa. Eu acho que é um ponto que realmente
deixa hoje a desejar, né? Então, eu diria que esses 4 elementos são importantes, mas, como eu falei, a dedicação, para mim, é o principal, porque com dedicação você supera todos os outros, você busca a solução para todos os outros, né? Mesmo não tendo assim talento, é um talento que pode ser desenvolvido, que à medida que você se dedica mais à pesquisa, você, de fato, acaba conseguindo criar uma competência maior nessa área. Mas dedicação é fundamental. E acho que aí entra uma coisa cultural, né? A nossa cultura brasileira não é uma cultura marcada por esse traço da dedicação, do esforço, né? Da continuidade, da perseverança, né? É uma cultura que tem muitos aspectos positivos, mas esse não é uma característica, né? Portanto, eu vejo muito isso nos pesquisadores jovens que estão se iniciando, produzir um texto, apressar uma pesquisa que aí pula etapas que são fundamentais, né? Vamos pensar assim, por exemplo, a revisão de literatura é a parte mais crítica do processo de pesquisa. Por quê? Você tem que saber o que os outros já falaram, né? Você tem que endereçar diferentes campos, às vezes, porque, por exemplo, nós em marketing temos literatura que vem da psicologia, da sociologia, às vezes da psicanálise, né? Da economia. Então, você também não pode negligenciar o conhecimento que é proveniente desses campos. Administração em geral e marketing em particular, eu acho que tem essa característica multidisciplinar que é muito interessante, né? Que nos abre muitas oportunidades, mas também exige muito, né? Eu me lembro, uma vez eu estava dando uma aula no doutorado, e aí um aluno estava estudando um tema específico, por isso que eu falei agora de psicanálise, ele falou assim, tem que dar uma olhada na psicanálise. Falei, pelo amor de Deus, se você der uma olhada na psicanálise, é a maior probabilidade que vai sair uma coisa muito ruim. Você não vai conseguir. Às vezes é melhor até não dar a olhada e não considerar ou aprofundar dentro daquele assunto. Mas, às vezes, você não pode fugir disso, né? Por exemplo, no campo da psicologia do consumidor. Como é que você foge de entender, né, os construtos fundamentais que são provenientes da psicologia, se você vai usar esses construtos? Se você assim não consegue diferenciar o que é percepção, o que é cognição, não dá, né? Tem que ir atrás, tem que voltar atrás. E isso, eu acho que é algo que nós não cultivamos no nosso processo de educação, aí saindo desde o início, né? Desde as primeiras etapas. Então, bom, basicamente, né, eu diria que o que nos falta mais é o primeiro ponto, a dedicação, e eu acho que essa que teria que ser reforçada. Isso é uma visão Ótimo. geral. Sim, ótimo. Observando suas pesquisas publicadas e a trajetória que você percorreu, a gente nota que, por exemplo, o seu tema central sempre foi, né, acredito que desde o início foi internacionalização de empresas e continua até hoje, né? Como que isso ocorreu? Assim, como que você detectou que esse tema era um tema relevante e que ao longo de muitos anos continuou sendo relevante? Olha, Rafael, isso é uma história assim um pouco complicada, né? Porque quando a gente chega, né, na minha idade, com essa longa carreira, são 46 anos na academia, né, a história fica muito comprida, né? Mas e aí assim até é muito diferente, porque quando eu comecei tinha muito pouca gente, né, na área de administração.
em geral. Quer dizer, a gente foi na época do Programa Nacional de Treinamento de Executivos, que foi criado em 73, e aí surgiram, já tinha um programa na Fundação Getúlio Vargas de mestrado, surgiu do COPEAD, da PUC, de Minas, financiado por esses recursos, né? E nessa época eu fiz o mestrado e tal, mas assim, você era o único que mexia em qualquer coisa, né? No próprio, quando eu fui contratado pelo COPEAD, eu tinha 26 anos. E aí foi assim uma coisa interessante, porque tinha um professor estrangeiro, que aí logo foi embora, e aí tinha um professor de marketing, que era eu. Então, eu dava tudo, né? Administração de vendas, comportamento do consumidor foi que eu dei menos tempo, marketing geral, comunicação, a gente fazia de tudo. Era um perfil próprio daquela época, né? E aí, mas eu sou economista, eu venho do campo da economia, então eu tinha interesse nessa área de exportação. Era uma área que estava começando também, o Brasil começava a se distinguir nessa área, particularmente exportação de calçados, etc. e tal. E aí eu me interessei por esse campo um pouco pela minha formação de economista, né? E aí formei um grupo de pesquisa na ocasião, a gente todo ano lá formava, tinha outros professores visitantes que vinham e participavam, e com isso eu entrei primeiro em exportação, porque não tinha outra forma de internacionalização. Me lembro que uma vez fizemos um estudo sobre abertura de escritórios no exterior e não tinha. Não tinha. Acho que a gente achou 4 grandes empresas brasileiras, tipo Vale, Petrobras, etc., que tinham escritórios no exterior. Escritório, não estou falando de subsidiária de fato, né? Era escritório comercial. Então, era exportação, e por muito tempo foi exportação, e depois aquilo evoluiu à medida que as próprias empresas evoluíram para o campo da internacionalização. Agora, dentro dessa linha, lateralmente, eu trabalhei sempre também com comportamento do consumidor. Se você olhar no meu currículo, sempre vai ter alguma coisa. Por quê? Porque tinha uma demanda maior para o comportamento do consumidor, de orientação, do que de negócios internacionais, de exportação, de internacionalização de empresas. Então, eu tive que ter uma outra atividade. E aí, Marcos, aí é que entra o Everardo Rocha, porque o Everardo, eu convidei ele, na época que eu era diretor do COPEAD, para dar aula de antropologia lá no COPEAD, e nesse tempo também já estava lá, já estava há algum tempo, a professora Heloísa Leite, que também era da área de comportamento do consumidor, e aí nós criamos um pouco essa linha mais interpretativa, voltada para comportamento do consumidor. Então, eu fiquei assim um bicho meio esquisito, né? Porque eu tinha uma linha de pesquisa de internacionalização de empresas, de cunho positivista, baseada fundamentalmente em surveys, e uma linha paralela, né, de consumo com base na antropologia e dentro do paradigma interpretativo. Então, tinha que mudar o chapéu, que às vezes era positivista, às vezes era interpretativo. Eu acho que isso me enriqueceu muito, né? Mas eu não aconselharia ninguém fazer isso. Eu acho que hoje não tem espaço para essas maluquices que a gente fazia, porque era uma época, enfim, era uma época que a gente tinha que se virar e criar alternativas para os alunos, né? Ser uma das principais autoras de um tema de pesquisa pode demorar anos. Que passos que você enxerga para ser um dos principais autores ou autoras de destaque em um determinado tema? Ô, Rafael, olha só, aí vem a coisa da idade mesmo, né? Quer dizer, com o tempo, tudo acontece. Ainda mais se você começa numa época em que tinha muito pouca gente. Então, vamos dizer, não, sem diminuir o meu próprio trabalho, né? Mas, inevitavelmente, no início era eu, e eu comigo mesma,
né? E aos poucos assim foram surgindo outros. Então é natural que você se torne um pesquisador conhecido num mundo onde a concorrência era muito limitada, né? O que não é mais o que ocorre hoje. Então eu acho que a forma como as coisas aconteceram no passado, elas não são replicáveis. É uma outra realidade, né? Eu até participei logo antes da pandemia num congresso lá na Turquia, organizado pelo Charles Gil, que é de um grupo de pesquisa que eu participo, que eu fui cofundadora em 92, que é o Consortium for International Marketing Research. E aí tinha uma palestra assim, para os jovens pesquisadores, né? Cada um falava da sua carreira. E aí tinha uma moça que era uma professora turca, mas que atuava numa universidade, numa das universidades de topo nos Estados Unidos, e que já tinha publicado muito, e ela era bem mais jovem. E aí eu achei tão curioso, porque ela falou assim, eu dou 2 conselhos aos pesquisadores: um único tema e um único método. Só um. Não muda de método, fica no mesmo método, o que assim, não é o que foi a realidade do passado, né? Então, digamos que mudou, né? Mudou. Sim, sim. Acreditamos que sim, né?